Querido amigo, em nosso último programa concluímos o estudo sobre o Sermão do Monte. Deixamos claro que não se pode encontrar uma ética mais elevada do que aquela que encontramos naquele sermão. Agora a questão é essa: podemos corresponder com aquela ética? Como é que você observa o Sermão do Monte? A não ser que você seja um verdadeiro cristão, você jamais poderá praticar o que você leu, ouviu ou até estudou naquele sermão. É preciso ter uma natureza transformada, adaptada ao reino dos céus, uma natureza nova, uma natureza gerada pelo Espírito Santo. Lembre-se de que no final do sermão existem 4 desafios em forma de alternativas que temos que escolher. Você se lembra disso? Você se lembra que todas as alternativas nos levam a decidir obedecer ou não obedecer às palavras do Senhor Jesus? Se você decidiu obedecer às palavras do Senhor Jesus, lembre-se sempre de contar com o poder e a capacitação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito, nós não conseguiremos fazer a vontade de Deus e nos tornaremos apenas legalistas e hipócritas, obedecendo apenas no exterior, somente a letra da lei. Muito bem, mas hoje nós temos diante de nós os 34 versículos do capítulo 8. Aqui no capítulo 9, temos uma série de milagres apresentados por Mateus, e eles têm sido denominados de as evidências do reino. Olha só, se no Sermão do Monte, em Mateus 5 a 7, nós tivemos os estatutos do reino, os milagres de Jesus nos capítulos 8 e 9 são as evidências do reino, pois eles demonstram claramente a presença do reino de Deus entre nós, como anunciaram João Batista e Jesus quando das suas pregações. Temos que lembrar sempre que a obra de Deus só pode ser realizada por meio do Espírito Santo. Assim, como para vivermos os princípios do Sermão do Monte necessitamos do Espírito Santo, Jesus, ao operar esses milagres, o fez no poder do Espírito Santo. Mateus então nos apresenta essa série de milagres realizados por Jesus para demonstrar o seu poder e assim nos encorajar a buscar a capacitação divina para obedecermos os seus ensinos. Isso revela algo muito importante. Mateus não está apenas escrevendo uma mera biografia de Jesus. Ele não está se preocupando apenas em colocar em ordem cronológica essa série de milagres feitos por Jesus. Depois de registrar as palavras de Jesus no Sermão do Monte, as palavras do rei estabelecendo as diretrizes e as características do seu reino, Mateus agora mostra que Jesus desceu do monte, demonstrando mais uma vez a completa identificação de Jesus com o ser humano, nas suas necessidades diárias. Esses milagres não foram apresentados em ordem cronológica e bem organizada. Por quê? Porque o que Mateus está nos apresentando é uma dinâmica do reino e do seu rei. O rei que subiu ao monte desce para o convívio com seu povo e com seu coração compassivo supre as suas necessidades, desde a cura de uma febre até a expulsão de um espírito maligno que pode atormentar o ser humano. Naturalmente, aqui não estão registrados todos os milagres que demonstram o poder real do Senhor Jesus. Mas os que foram registrados aqui servem para mostrar que temos um rei poderoso e compassivo. Então vamos aos eventos milagrosos que Mateus registra nesse capítulo 8. Lemos no versículo 1 o seguinte: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então veja só, lá em cima, ele estava no monte estabelecendo as diretrizes do seu reino e o tipo de vida que ele queria dos seus súditos. Mas as multidões necessitadas o esperavam aqui embaixo, no pé da montanha. O povo, como nos dias de hoje, está esperando por ações imediatas para a resolução dos seus problemas. Queriam ver o seu poder. Querido amigo, você também se sente assim? Você prefere os milagres de Deus a ver o Deus dos milagres? Espero que não. Deus quer que o amemos e o busquemos, e as demais coisas, inclusive os milagres, elas nos serão acrescentadas conforme o seu querer. Que o Senhor nos faça, em primeiro lugar, amá-lo de todo o coração, e depois sim, atentarmos e pedirmos para a sua ação milagrosa, poderosa e amorosa em nossas vidas. Jesus, através do Sermão do Monte, mostrou a sua ética, mostrou o dever, mostrou
que os seus súditos deviam fazer e deviam praticar. E assim, a partir de agora, Jesus iria mostrar o poder que pode capacitar-nos a viver de acordo com a vontade do Pai. Então, nos versículos 1 a 4, temos o primeiro milagre operado por Jesus, isto é, a cura de um leproso. Nós vemos que esse leproso foi a Jesus com a atitude correta. Antes de tudo, ele adorou a Jesus, sabia que Jesus era divino, reconheceu que Jesus era Deus e só Deus merece a nossa adoração. Jesus era Deus e por isso esse leproso o adorou. Nós não devemos buscar a Jesus pensando apenas nele como um profeta, ou como um milagreiro, como um fazedor de milagres, como um curandeiro. Não, Jesus é Deus. Um outro detalhe importante é que o leproso chamou Jesus de Senhor. Jesus, sendo Deus, é também o Senhor. Quem for a ele deve ter sempre em mente que Jesus é Senhor. Mas depois ainda o leproso lhe disse: se quiseres, pode purificar-me. Essa foi uma maneira correta e muito interessante, submissa do leproso dirigir-se a Jesus. O leproso não chegou dizendo: Senhor, se tu podes, eu serei curado. Não, ele disse o seguinte: se queres, eu serei curado. Prezado amigo, Jesus é Senhor, Ele é soberano, Ele tem a sua vontade plena para cada um de nós. O leproso começou dizendo que se Jesus quisesse, Ele poderia curá-lo. Essa é uma grande verdade. Muitos, nos dias de hoje, acham que podem mandar em Jesus, podem mandar fazer Jesus curar e fazer milagres. Muitos de hoje em dia, no nosso convívio, estão exigindo, pois se dizem filhos do rei. Muitos declaram que Jesus deveria fazer. Muitos reivindicam as bênçãos ou então determinam o que deve acontecer com eles. Assim Jesus fica apenas subordinado à vontade dos homens. Mas não é isso exatamente o que estão ensinando por aí? Dizem que quando nós queremos, então é só mandar e Jesus faz isso ou aquilo. Ora, mas essa não é a verdade. Não podem os homens mandar em Jesus. Podemos suplicar a Ele, isso sim, como fez esse leproso, e apelar para a sua vontade soberana. Meu amigo, o texto não diz nada sobre aquele homem, mas a lepra era uma das doenças mais terríveis daqueles dias. E naquele tempo era muito terrível mesmo. De acordo com a lei, em Levítico 13, o leproso, se fosse confirmado a lepra, deveria viver fora da cidade, fora da sociedade, longe da família. Nem a despedida da família poderia acontecer. A pessoa era condenada a viver fora do seu ambiente social. E quando encontrasse alguém, ela ainda devia gritar: leproso, leproso. A lepra era o pior tipo de enfermidade. Mas diante da adoração e do clamor do leproso, Jesus, Senhor, se queres, pode purificar-me? O verso 3 diz assim: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus o purificou. Ninguém podia tocar naquele homem, mas Jesus tocou e ele ficou curado. Aquele toque era o toque divino que limpa não somente a lepra física, mas também limpa a lepra espiritual, isto é, o pecado. Aquele homem foi restaurado não apenas ao seio da sua família, mas ao seio da família de Deus. Jesus lhe disse: olhas, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas o evangelista Marcos nos diz que aquele homem que foi curado da lepra, ele não se conteve, ele saiu anunciando a todos o que Jesus tinha lhe feito. Ele não podia ficar calado, saiu por toda parte anunciando os feitos maravilhosos de Jesus. Nos versos 5 a 13, nós temos agora a cura do criado de um centurião. Veja só, esse homem naturalmente ouviu falar a respeito da cura do leproso e procurou a Jesus com uma fé viva, com uma fé verdadeira. O seu criado estava numa cama paralítico, sofrendo horrivelmente. E quando Jesus disse: irei curá-lo, o centurião lhe disse o seguinte: olha, nem é preciso o senhor ir até lá. Poderia dali mesmo ordenar e o seu criado seria curado.
E isso já era o suficiente. O centurião mostrou sua fé dizendo que era autoridade e que também dava ordem aos seus soldados, e eles obedeciam. Então ele disse ao rei divino que bastaria uma palavra de ordem desse rei divino, do Senhor Jesus, e o seu criado seria curado mesmo à distância. Olha, querido amigo, Jesus não discordou em nada daquele homem. Achou que o seu conceito de autoridade era correto. E ele lhe disse uma das palavras mais bonitas das Escrituras: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. E o texto diz mais ainda: ouvindo isso, admirou-se Jesus. Ele ficou admirado com a fé de um gentio, porque esse centurião era um gentio, era um cidadão romano. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo daquele homem foi curado. Vemos aqui o poder de Jesus mediante a fé. A distância não impediu a ação de Jesus. Aquele centurião tinha uma grande fé e ela estava depositada na pessoa correta, em Jesus. Muitos também têm uma grande fé, mas a questão é onde colocam essa fé. Essa faz toda a diferença. Não existe poder numa grande fé que se deposita numa pessoa humana. A fé em Jesus Cristo é que faz a grande diferença. Jesus curou aquele enfermo à distância. Vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo daquele homem, foi curado. Querido amigo, agora vamos para os versículos 11 e 12, em que Jesus contrasta a atenção dos judeus e dos gentios em relação à sua mensagem, a mensagem do reino. É uma referência ao tema do banquete messiânico, lá de Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 9. Os gentios, eles aproveitaram muito mais que os filhos naturais, isso é, que os judeus, que deveriam ser os filhos do reino. Mateus deixa claro esse contraste nos capítulos 21 e 22, que nós vamos estudar posteriormente. Mas agora vamos para os versículos 14 e 15, onde temos a cura da sogra do apóstolo Pedro. Exatamente, Pedro era casado, conforme 1 Coríntios 9, 5, e depois o texto diz o seguinte, que a sogra de Pedro estava ardendo em febre, e Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. A doença aqui é diferente das outras que já foram mencionadas. Tivemos um caso de lepra, um caso de paralisia, eram situações graves. E agora temos, aparentemente, uma simples febre, que poderia até passar algumas horas depois. Mas Jesus, que tem compaixão por todos os casos, complexos ou simples, ele repreendeu a febre da sogra de Pedro. E essa mulher ficou completamente curada. Ela passou a servi-lo, isso é, preparou-lhe uma refeição. Mas, querido amigo, veja só, nos versículos 16 e 17, Jesus, o Rei Divino, revela o seu poder como Rei e como Messias. Todos que foram procurá-lo, diz Mateus, foram curados no cumprimento de uma profecia de Isaías. Nos dias de hoje, não acontece a mesma coisa com aqueles que se apresentam como tendo poder para curar os enfermos? Espero que você entenda bem a pergunta. Será que isso acontece com todos aqueles que vão procurar para obter a cura das suas enfermidades? Não, infelizmente não. A maioria das pessoas volta para casa desiludida, com sua situação ainda mais agravada pela decepção e ainda cheia de culpa, porque não tiveram a fé para receber a bênção divina. Mas com Jesus foi diferente. Ele não deixou ninguém desiludido, ele curou a todos indistintamente. Então, querido amigo, eu quero confessar que, embora eu creia no poder maravilhoso de Deus em curar até os dias de hoje, eu não creio nessas curas que são feitas por aí. É que nunca vi ninguém realmente ser curado. Nós precisamos prestar muita atenção, precisamos avaliar muito essas questões. Agora, na sequência, nós temos um versículo muito citado exatamente por aqueles que reivindicam as curas físicas para os dias de hoje. Deus tem que curar todos. É o versículo 17. Então vamos ler esse versículo. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Muitos estão dizendo por aí que com a nossa redenção e salvação, ficamos ou também devemos ficar livres de todas as nossas doenças físicas. Ora, certamente isso não é verdade.
O texto não está se referindo à completa libertação dos males físicos. Creio que só ficaremos isentos das enfermidades físicas quando o reino de Deus for implantado definitivamente aqui entre nós. E o mundo então todo vai ficar livre do pecado. Essa interpretação deve ser considerada, deve ser analisada, pois duas das grandes figuras da igreja primitiva, veja só, Paulo e Timóteo, eles tinham enfermidades físicas e não foram curados através de um milagre. Então, será que eles não eram cristãos? Não, eles eram cristãos, com certeza. Eram súditos do rei, proclamadores das boas novas do reino. Porém, não ficaram livres das suas enfermidades físicas através de um milagre. Todos os crentes, e até mesmo os que são mais santos, foram vítimas de enfermidades. O texto aqui, então, pode se referir às enfermidades físicas, mas principalmente está se referindo às enfermidades espirituais, às doenças da alma, porque o texto fala claramente sobre a nossa situação espiritual, sobre a libertação do pecado. Veja só, Isaías 53, que é o texto citado, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Querido amigo, veja só, o texto de Isaías refere-se às enfermidades espirituais, às doenças da alma. Todo o texto está falando sobre a nossa situação espiritual, sobre a libertação que Jesus pode proporcionar aos nossos pecados. Você percebe, então, que essas palavras se referem mais às questões do nosso interior, às questões espirituais, às questões da nossa relação espiritual com Deus? Pelo que lemos aqui, o texto citado por Mateus, isso é de Isaías, capítulo 53, 4 até 6, esse texto se refere à nossa libertação espiritual. Veja só, Cristo tomou as nossas dores, as nossas doenças e enfermidades espirituais quando nos resgatou na cruz do Calvário. Aqui se trata da remissão da alma. No sacrifício expiatório de Jesus Cristo, se deu a nossa salvação. E que salvação é essa? A nossa salvação dos nossos pecados. Você deve se lembrar, no capítulo 1, qual foi o significado que o anjo deu para o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja só, eu creio que Cristo pode curar as enfermidades físicas, como fez nos casos que nós estamos estudando, e ainda nós vamos estudar mais alguns milagres. Mas presentemente, isso é, nos dias de hoje, não há garantia para ninguém, nem mesmo para um homem como o apóstolo Paulo, de que não haverá sofrimento físico. Essa é uma inverdade que se tem proclamado por aí. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades espirituais. Quer dizer, o castigo que nos traz a paz, isto é, a reconciliação com Deus, o castigo que deveria cair sobre nós por causa do nosso pecado e por causa da nossa iniquidade e por causa das nossas transgressões, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Por isso é que nós temos paz, por isso que novamente nós temos reconciliação com Deus. Então, o apóstolo Pedro, ainda usando essas palavras de Isaías, lá em 1 Pedro 2,24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Do que nós fomos sarados aqui? Sarados do nosso pecado, da doença do pecado. Por intermédio do sangue de Cristo derramado na cruz, nós fomos sarados das nossas enfermidades espirituais. Logicamente, o Senhor tem poder para curar fisicamente, mas Ele derramou o seu sangue para que as nossas iniquidades, as nossas enfermidades espirituais fossem saradas. Não é correto exigir de Deus curas e uma completa liberação
libertação, uma completa absolvição dos males físicos baseados nesses versículos. Você pode clamar pela misericórdia de Deus, correto? A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Nós lemos agora há pouco, no capítulo 8, que Jesus é compassivo. E ele então se condói até dos nossos males físicos. Então, podemos colocar a nossa necessidade, podemos apresentar a nossa petição ao Senhor Jesus como aquele leproso fez. Senhor, se tu queres, podes curar-nos. Não creio ser correto exigir que Deus faça a cura, cumpra a nossa vontade. Essa submissão do leproso deve ser a nossa submissão. Senhor, realize em nós a tua vontade. Em relação às doenças, não devemos ficar conformados, lógico. Podemos pedir a cura, devemos pedir a cura. O apóstolo Paulo fez isso. Mas quando Deus diz que a sua graça nos basta, seja qual for a situação, então devemos glorificar a Deus para sempre, e sempre, e sempre em nossas vidas. Por quê? Porque faz toda a diferença essa nossa submissão, esse nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se você ainda não foi curado da sua enfermidade do pecado, se ainda se sente debaixo do jugo do pecado e da condenação, então, querido amigo, receba a libertação espiritual agora mesmo, por meio da fé, aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Cristo tomou sobre si as nossas iniquidades, castigos, pecados e as nossas enfermidades espirituais. Mas, ao mesmo tempo, se você necessita de uma cura física, ore com fé, peça ao Senhor, conforme a sua vontade, que realize o seu querer na sua vida. Querido amigo, chegamos ao final de mais um programa, de mais um tempo de estudos na Palavra de Deus. Lembre-se, confie sempre na soberania e na sabedoria e no poder de Deus. Obrigado por sua sintonia e espero por você no próximo programa. Deus te abençoe.